voltando na notícia que deixou uma família de luto e um país consternado, mais do que isso, indignado, né? Ontem, assim que o programa terminou, chegou a informação para a gente da morte da brasileira, da Juliana Marins, que caiu durante uma expedição ao vulcão na Indonésia. E agora há pouco que a gente ficou sabendo é que o corpo dela finalmente foi resgatado. Bom, foram 4 dias de incerteza, de questionamentos sobre a demora para salvá-la. Os amigos, a família, muitos brasileiros também, têm falado, né, desse descaso, dessa ineficiência, pedindo por justiça. Mas aí eu pergunto, né, quais foram, de fato, os principais erros dessa história? Então, para responder a essa pergunta, eu estou recebendo hoje aqui o geólogo Marcelo Gramani. Oi, Marcelo, bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vou começar já perguntando para você qual você acha que foi o pior erro, o maior erro nessa história que terminou com essa tragédia toda, ou foi uma conjunção, né, de erros? Obrigado pelo convite, né? Eu que prazer estar aqui. Realmente foi o que você comentou, né? Uma conjunção de erros. Todo acidente, um desastre, ele tem uma causa só e fatores agravantes. A causa mais grave ali foi o abandono, né? Foi ter deixado a Juliana sozinha. Num terreno, num cenário que é bastante severo, né? Ali no vulcão, taludes, encostas íngremes, material solto, o clima não ajuda. Então, a causa inicial foi essa. Vamos começar sobre os equipamentos, então? Que eu acho que é interessante a gente falar. Aí eu te perguntaria sobre os equipamentos usados pelo grupo e os equipamentos usados pela equipe de resgate. Certo, é outro fator agravante. Equipamentos, você vê, básicos, né? E a ausência deles. Na verdade, não tinham equipamentos, tipo corda, os mosquetões, uma maca que pudesse ficar ali auxiliar a retirada da Juliana ou qualquer outro acidentado no local. Então, os equipamentos, até os básicos, eram muito precários, né? Como todo o sistema que a gente pôde assistir, né? Toda a gestão, todo o trabalho de capacitação, o treinamento, a gente vê que é muito precário ali a situação nessa triste história, né? Eu não estou nem chegando lá na tecnologia, que é um nível acima do que a gente está falando aqui, porque a gente está falando da coisa básica. Eu vi uma informação que eu fiquei chocada, eu te confesso, Marcelo. A corda diz que a metragem era metade da distância para chegar e conseguir salvar a Juliana. A corda foi um questionamento muito forte também, né? Porque é um equipamento básico, simples, relativamente simples, né? E que, de fato, numa localidade como aquela, um parque super procurado pelo turista, né? Você tem que ter distribuição em pontos estratégicos, em pontos onde a gente chama de setores de risco de pior situação, né? Se você tem que ter esses equipamentos disponíveis. O comprimento dela, ela vai variar muito em relação à distância que tem de queda, né? Lógico, a gente conversou com um especialista também de montanhismo, essa corda você pode não ter necessariamente toda a extensão dela, né, para fazer o salvamento ou busca das pessoas, no caso aqui da Juliana. Mas você pode ter trechos intermediários onde você consegue ancorar e aí sim conseguir se acessar, né, as pessoas que por acaso vão sofrer algum tipo de queda ali, né? E uma coisa também que eu vi, que assim, muitas vezes, né, experiências assim de turismo, que são de turismo mais de aventura, o pessoal que está no grupo leva coisas para, se tiver a necessidade, de poder usar. Ali, no caso, a agência não proporcionou nada para esse grupo, pelo né? que a gente assistiu, pelas imagens que chegaram, a gente não vê nada. A gente vê essa coisa da precariedade, né, da simplicidade. Principalmente numa área que requer, né, esse tipo de equipamento, até mesmo de recurso humano, né? O preparo do guia, do monitor, para orientar melhor o turista, né? Para, na verdade, acompanhar, de fato, não só a caminhada longa, né? É uma trilha que chega a 2, 4 dias, dependendo da situação, dependendo do ponto de chegada, né? E que requer, principalmente no último trecho, que é o trecho mais crítico, mais grave, mais perigoso, requer uma atenção especial de todos os guias. Eu confesso que eu não sei o número de guias e monitores que estavam cuidando do grupo, mas, de fato, deixar a Juliana sozinha num ponto, mesmo com a questão dele estar próximo, foi muito grave, né? Foi crucial, né? Foi crucial, foi decisivo. E abandonou pelo jeito, né? Abandonou. Você vê a Juliana, ela cansada, provavelmente ela sentou próximo da borda ali, da situação. A gente vê nas imagens, né? Que são áreas com material muito solto, muito livre, né? Uma área de encosta, que a gente chamou de barranco, bastante inclinado. Ela provavelmente, a gente não sabe ainda, mas provavelmente ela, ao querer alcançar o grupo, ao se levantar, ela deve ter passado mal, em função da pressão, enfim. Sim. E havia uma necessidade muito forte de ter gente com ela.
Claro. Pois a gente conversou com a jornalista Domitila Becker, que também fez essa trilha no vulcão Rinjani, anos atrás. E ela chamou a atenção exatamente para o descaso, para o abandono do guia que estava no grupo dela. Vamos ver, já já a gente conversa mais. Roda aí, diretor. Para você, para todo mundo que está acompanhando a gente, infelizmente, para falar de um assunto tão triste, eu fiz essa mesma trilha da Juliana em 2017, estava sozinha também e aconteceu uma coisa muito parecida. A trilha demora 3 dias, mais ou menos. O primeiro dia é muita subida, são 1.500 metros de altitude, começa mais tranquilo, vai ficando mais difícil até o acampamento base, e lá é muito frio, muito vento, é até difícil de dormir. A gente acorda às 2 horas da manhã para fazer esse trecho final até o topo do vulcão. E esse é o pior trecho, porque você consegue ver na imagem, é uma passagem muito pequena, com desfiladeiro dos 2 lados. E a areia, essa areia com pedra, vai escorregando. E além do frio e do vento, fica difícil enxergar. A minha lanterna quebrou e eu estava me sentindo muito mal. Eu deitei no chão para conseguir respirar. Não tinha abrigo do vento, não tinha uma pedra, uma árvore, alguma coisa que você conseguisse segurar. E o guia foi embora. Ainda bem que um dos caras que estava na nossa equipe voltou para me ajudar. E aí eu consegui seguir os passos dele, a gente foi bem devagar, com a ajuda da lanterna dele, e a gente conseguiu chegar até o topo. Ela fez o que qualquer pessoa que entra numa aventura como essa faz, contratar uma equipe especializada, contratar um guia que deveria ter prestado todo o socorro e toda a assistência à Juliana. Seu depoimento. Falando ainda do guia, eu vi que ele deu entrevista para o Jornal o Globo, disse que estava apenas 3 minutos à frente da Juliana. Depois se contradisse, enfim, com outras informações. Mas o fato é, se ele estivesse, de fato, 3 minutos à frente, ele teria facilmente encontrado ela, não? Com base na sua experiência, Marcelo, não? Sim, a Domitila fez um relato bem detalhado, né? E a gente vê a precariedade, inclusive, recorrente. Porque apesar de tudo que ela descreveu, o pessoal poderia ter melhorado essa gestão do caminhar na trilha, né? Até porque outras pessoas morreram nesta mesma trilha. Perfeito. Né? E tem aumentado o número de acidentes na região. E a questão dos 3 minutos é uma eternidade. 3 minutos num quarteirão aqui de São Paulo é uma coisa. 3 minutos numa área vulcânica, onde o solo é todo solto, como a Domitila descreveu, né? Dá para comparar, se a gente soltar bolinhas de gude aqui, a gente não consegue parar de pé. Então tem trechos lá onde você afunda o pé, onde você escorrega, onde você tropeça. Então 3 minutos é uma distância muito grande. Pela situação da Juliana, né, que já tinha alertado que estava passando mal, que precisava de um tempo para respirar, recuperar essa condição física, né? Então havia uma necessidade muito forte e básica, inclusive, de qualquer pessoa que vai para uma montanha, uma trilha, é de ter gente próxima. Claro. E você contrata uma agência, como a própria Domitila destacou, exatamente para isso, para te ajudar para fazer esse turismo. Eu mesma fiz anos atrás, estava lembrando aqui, subi o vulcão de bicicleta, o Etna, que nem se compara com esse. Subi e era de bicicleta. Eu achei que eu tivesse até preparada, porque eu treinava a bicicleta. E as pessoas que estavam na minha frente, pessoas até mais velhas do que eu, subiram com muito mais rapidez do que eu. E eu fui ficando para trás e subindo. Correto. Mas o que o guia fez? Eu estava lembrando do comportamento do guia. Chegou no momento, ele esperou todo mundo. Ele esperou chegar. Fui uma das últimas, mas ele esperou eu chegar. Então, quer dizer, teve... Por que eu estou destacando isso com base numa experiência que eu vivenciei? Quer dizer, o grupo é heterogêneo. Nem todo mundo está no mesmo ritmo, na mesma velocidade. E aí, eu acho que o guia tem que respeitar isso. É, né? Ele que é capacitado e treinado para enxergar isso, inclusive. Porque quem dita a velocidade do grupo é o mais fraco. Não o mais fraco em relação ao... mais lento, o mais lento, vezes, aquela né? situação. Ele dita, na verdade, a velocidade de todo o grupo. E o monitor, um guia treinado, capacitado, ele tem que ter essa visão, essa percepção de que é necessário isso. Não daria para abandonar você no meio de uma encosta do Etna, que você não saberia nem se você foi alertada que a possibilidade de um sismo ou de uma erupção poderia acontecer, né? Então tem toda uma parte de informação que tem que ser passada para o turista. Pra ele, e eu lembro, Marcelo, que eu acabei, inclusive, me acidentando na descida. Me esfolei toda. Puxa. E ele, guia, voltou, me ajudou também, cuidando do pessoal, mas cuidando... Ou seja, isso é elementar, né? Elementar. Você ressaltou bem, Patrícia. Você contrata uma agência e você tem uma expectativa de vou estar segura. Tem alguém que conhece o lugar, conhece os riscos, os perigos, e eu vou ter uma assistência. No fato da Juliana ou de todo aquela questão da Indonésia, a gente não viu isso, infelizmente. Como a gente comentou aqui no início da entrevista, uma conjunção de erros. A Juliana tinha 26 anos.
era de Niterói, no Rio de Janeiro, cursou publicidade em uma das universidades mais importantes do nosso país, a UFRJ, e desde fevereiro a gente sabe que ela estava fazendo um mochilão pela Ásia, era o sonho dela, pois a gente conversou com uma amiga de infância da Juliana e ela falou das memórias e também da amizade das duas durante 20 anos. Ela diz assim, ó, vou ler para você de casa, deixa eu chegar pertinho do telão, que eu consigo ver melhor. Olha, era uma amizade muito natural, eu sou surda e ela é ouvinte, nós tínhamos muita intimidade, ela nunca me deixava de lado, sempre me incluía nas conversas de grupo, fazendo questão de que eu entendesse tudo. A gente se divertia muito, brincava muito como crianças, viajávamos juntas. E continua falando. Vai ali no finalzinho, exato. A memória do que vivemos é impossível de esquecer. Ela já tinha falado para mim, um dia eu vou conhecer o mundo. Era o sonho dela. E ela começou a viajar e realizar esse sonho. Ela me incentivava a seguir carreira de atriz e hoje eu faço isso. E agora ela é minha estrelinha. Depoimento forte, né? Eu estava vendo também, gente, um dos últimos posts que a Juliana fez nas redes sociais dela, em que ela contava sobre o momento especial que estava vivendo. Coloca para mim no telão, diretor, fazendo um favor, ó. Tenho aprendido a me concentrar no meu corpo em tudo que ele é capaz de fazer, por dentro e por fora. Hoje sou grata por viver cada momento, por aceitar todas as emoções e não relutar em deixá-las irem e virem. Eu não fiquei bem o tempo todo. Em alguns momentos me senti triste, frágil, vulnerável. Em outros, me senti completamente cheia de mim, grata, feliz, em paz, apaixonada pela vida. São palavras lindas de uma jovem que estava começando, a desbravar o mundo e que teve seu sonho interrompido por essa tragédia. Os meus profundos sentimentos, à família da Juliana, aos amigos dela também. Quero agradecer ao Marcelo pelas suas explicações. Eu espero, Marcelo, sinceramente, que você mostrou e apontou aqui os erros todos, essa experiência toda que a gente acabou acompanhando de longe, que sirvam aí de alerta, mas mais do que isso, que provoquem mudanças no turismo de aventura, para que ele se torne mais seguro, com equipamentos e profissionais de fato preparados para uma emergência como essa, É o que a gente espera, É o que a gente espera. Quando contrata, quando vai visitar uma área turística, tem esse atrativo turístico espalhado pelo planeta, E a gente espera que as agências, que os monitores, que o governo, a legislação trabalhem em prol da segurança, para você continuar fazendo um turismo seguro, que é muito possível, É o que a gente espera. Muito obrigada, viu, Marcelo, pelas suas explicações. Até uma próxima.